Saudações a todos, estou aqui mais uma vez para a gente dar continuidade aos nossos estudos do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 24, que fala da identidade dos espíritos, e hoje eu vou falar do item 258 ao 261. Tá? Eu vou fazer a leitura e a gente vai fazer um breve comentário e a gente vai desenvolver esse assunto no grupo. Antes de mais nada, gostaria de pedir a Deus, aos nossos mentores, para que nos iluminem, para que ampliem a nossa capacidade de absorção desse conhecimento, desse assunto que é muito importante para todos nós. Que possamos estar atentos e que possamos iniciar a paz do nosso Mestre Jesus. Item 258. Recusando-se a responder perguntas pueris e absurdas que não lhes fariam quando vivos, os espíritos, entretanto, frequentemente dão provas espontâneas e irrecusáveis da sua identidade. Isso pela revelação do próprio caráter através da linguagem, pelo emprego de expressões que lhes eram familiares, pela referência a alguns fatos significativos e particulares de sua vida, às vezes desconhecidas de todos os assistentes, cuja veracidade se pode verificar. As provas de identidade ressaltam ainda de muitas circunstâncias imprevistas, que nem sempre surgem no primeiro momento, mas na sequência das manifestações. É conveniente, pois, esperá-las ao invés de provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam provir da natureza das comunicações. Então, esse primeiro item ele fala, que os espíritos frequentemente dão provas irrecusáveis da sua identidade, seja pelo próprio caráter, através da linguagem, pelo emprego das expressões familiares, referência a particularidades, e que essas provas devem ser aguardadas, Elas vão se dando no momento das manifestações, não no início, mas ao longo da manifestação, ao longo da mensagem que está sendo passada, não sendo necessário, não sendo necessário provocar, se deve aguardar um pouco e depois que ao longo dessas mensagens essas provas vão sendo colocadas, vão sendo apresentadas. E aí tem o item 259 que ele continua, e dizendo: um meio muitas vezes usado com sucesso para assegurar a identidade quando o espírito se torna suspeito, é o de fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que é Ele mesmo. Acontece muitas vezes que o usurpador recua diante do sacrilégio. Depois de haver começado a escrever, afirmo em nome de... Ele para. E risca encolerizado traços sem significação ou mesmo quebra o lápis, numa psicografia, por exemplo. Sendo mais hipócrita, contorna o problema através de uma omissão, escrevendo, por exemplo, eu vos certifico que digo a verdade, ou ainda atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem vos falo, enfim. Mas há os que são assim escrupulosos e juram por tudo que se quiser. Um deles se comunicava com o médium dizendo-se o próprio Deus. E o médium, muito honrado, como tão elevada graça, não hesitou em acreditar. Evocado por nós, não ousou sustentar a impostura e disse: eu não sou Deus, mas sou seu filho. Então sois Jesus? Isso não é provável, porque Jesus está muito elevado para se empregar a subterfúgios. Ousais afirmar que é em nome de Deus que és o Cristo? O Espírito respondeu: eu não disse que sou Jesus, disse que sou filho de Deus, porque sou uma das suas criaturas. Então deve-se concluir disso que a recusa de um espírito em afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova de que ele usa de impostura, mas que a afirmação nos dá apenas a presunção e não a prova da identidade. Então, eles apresentam uma forma de se contestar, de fazer a pergunta. Quando o espírito parece suspeito, é pedir: você afirma em nome de Deus Todo-Poderoso que você é
a pessoa que você está falando, e muitas vezes o espírito não tem coragem de afirmar, né? Algumas vezes ele ainda o tem, mas ele questionado, né? Aí vai se fazendo as perguntas até que ele consiga, até que ele recue e demonstre realmente a não veracidade daquilo que ele está falando que é. Lembrando, né, que essas mensagens, dentro, por exemplo, de um trabalho sério, ela está sendo sempre acompanhada de bons espíritos, e quando a gente pede para falar em nome de Deus, mesmo sendo um espírito mais, como é que se diz? Que não tenha esse problema, ele vai recuar diante disso, porque ele está num ambiente em que não é propício para brincadeiras e tal, né? E continua, e essa explicação ela continua no item 260, onde ele diz assim: pode-se também colocar entre provas de identidade a semelhança de caligrafia e de assinatura. Mas além de não ser dotado todos os médiuns de obter esse resultado, ele nem sempre apresenta uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos, como no nosso. Essa semelhança não se apresenta mais do que uma presunção de identidade, que só adquire o valor dentro das circunstâncias em que se produziu. O mesmo se dá com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis pelos espíritos mentirosos, para aqueles que usam perjurar em nome de Deus ou imitar uma assinatura. Nenhum signo material pode representar obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias imprevistas. Continua no item 261. Certamente se dirá que um espírito pode imitar uma assinatura. Pode também imitar uma linguagem, é verdade. Temos visto os que tomam afrontosamente o nome do Cristo para melhor enganar, e imitam o estilo evangélico, exercendo-se nas expressões mais conhecidas. Em verdade vos digo. Mas quando se estuda o texto sem deixar influenciar, prescrutando o fundo dos pensamentos e o alcance das expressões, vendo-se ao lado das belas máximas de caridade e recomendações pueris e ridículas, seria preciso que se estivesse fascinado para se enganar. Assim, certos aspectos formais de linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. A ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, como jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de um lado a ponta da orelha. E então que o médium e o evocador deve usar de toda a sua perspicácia e raciocínio para separar a verdade da mentira. Deve-se persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças e de que, quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. Quantos médiuns têm recebido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado? Isso se aplica também não só a Maria, a Jesus, a algum santo, mas também a alguns espíritos que vêm em nome de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, né, de Meimei. Foram apresentadas aí várias formas de a gente distinguir, né, a assinatura, aliás, a caligrafia, o caráter, afirmar, pedir para que ele afirme em nome de Deus Todo-Poderoso. Todas essas são formas de distinguir um espírito falsário de um espírito verdadeiro, principalmente quando ele se manifesta em nome de alguém nobre, né? De alguém grande na sua moral, na sua elevação. No entanto, alguns espíritos tão perversos, eles conseguem ultrapassar esses obstáculos. Mas cabe ao médium, cabe ao orador ter a perspicácia, ter a sabedoria de poder identificar na qualidade da mensagem, poder identificar
no teor daquela mensagem que está sendo passada, o que é verdadeiro, e se aquilo vem de uma intenção boa, se fala sobre caridade, se fala sobre evolução, e se no meio dessa mensagem não há alguns enganos, alguns equívocos e problemas ou tentativas de enganação. Então, e isso só se adquire no estudo, na perseverança e no aprimoramento moral de cada um, principalmente do médium e dos evocadores que estarão na reunião. Então, ao tempo todo, é Kardec nos mostrando a necessidade do estudo, a necessidade do conhecimento e a busca da não vaidade, a busca da humildade, de saber que um espírito grande, um espírito mais elevado, ele pode sim, né, estar numa sessão onde a gente está presente, mas um espírito menos conhecido também pode passar uma mensagem linda sem a necessidade de fazer uma assinatura ou se passar por um espírito mais nobre. Então que a gente possa ter essa sabedoria e que a gente possa continuar discutindo isso agora no decorrer da aula. Pedindo a Deus, nosso Pai, agradecendo essa oportunidade de estudo, de busca do conhecimento, a gente pode encerrar esse vídeo e dar continuidade no nosso grupo. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até breve.